O Senar Brasil Entrevista continua hoje a nossa série especial sobre segurança no campo. Quem volta ao nosso estúdio é o coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em Sociologia do Crime e da Violência. Muito bom dia novamente, seja bem-vindo. Muito bom dia, vamos continuar a nossa conversa, que é muito importante. Com certeza, no momento que se aumenta essa escalada da violência, né, professor? Agora, vamos a essa parte mais difícil, né? Quais são as medidas que os produtores rurais podem tomar para enfrentar esse problema? Muito importante. Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, quem é responsável por prover a segurança do produtor rural, do trabalhador rural, né, dos moradores da área rural, é o poder público. São, em primeiro momento, os governadores. Nem são os prefeitos, são os governadores. São os secretários de segurança pública. Comanda a Polícia Militar, comanda a Polícia Civil. Então, são as autoridades policiais que têm que ser cobradas. Então, no primeiro momento, é fundamental os produtores rurais da região se juntarem e pressionarem o comandante da Polícia Militar, o delegado da Polícia Civil da região onde eles moram, com medidas concretas, ou seja, se está tendo uma onda muito grande de assaltos para o tipo de mercadoria, cabe à Polícia Civil identificar as eventuais quadrilhas que estão atuando. Então é pressão política, através, talvez a formação de conselhos comunitários de segurança pública. De alguma maneira, os produtores se unem, começam a se reunir periodicamente, chamam as autoridades policiais e periodicamente discutem e dizem como está acontecendo, onde, como e cobrando resultados. Então, a formação desses conselhos locais, cada realidade, né, rural vai ter o seu tipo de conselho, melhor. Segundo, é fundamental incrementar as patrulhas rurais. A Polícia Militar é difícil, é óbvio, né? O acesso a muitas vezes às propriedades não é tão simples como nas cidades. É uma boa alternativa, vocês estão voltando. Elas são fundamentais, elas são fundamentais. Então significa, ou seja, os comandos das polícias militares estaduais têm que investir em patrulhas rurais. Você não pode, hoje a cidade não pode ser apenas o alvo. Você tem que comprar carros, você tem que treinar os policiais, você tem que comprar armamento. Obviamente, uma situação ou outra, os próprios entidades locais podem até ajudar financeiramente uma ou outra situação, o que não é desejável, mas né, da precariedade muitas vezes da polícia, né, local é fundamental. Terceiro, me parece fundamental que os proprietários se juntem né, com as polícias, criando mecanismos de vigilância, de autovigilância, que já existe na cidade. Na cidade isso é chamada rede de vizinhos protegidos. Os vizinhos de uma rua, de um bairro, trocam WhatsApp, mensagens simultâneas, online, em tempo real, identificando suspeitos, e isso interligado com a polícia. Isso pode acontecer na área rural através, né, de uma rede de proprietários rurais protegidos, como, de alguma maneira, já existe em algumas regiões de Minas Gerais. Quarto, é fundamental o produtor rural investir na sua própria segurança. Aí não tem como. Da mesma maneira que na cidade os empresários investem em segurança patrimonial, através da vigilância particular, infelizmente o produtor rural vai ter que fazer a mesma coisa. Ele vai ter que analisar a propriedade dele, vai ter que fazer alguns pequenos investimentos para garantir algum grau de proteção. Já ir colocar no custo de produção. Infelizmente vai ter que fazer. Existem empresas hoje no Brasil da área de segurança privada especializadas, né, nessa questão da vigilância patrimonial rural. Certo? Talvez em alguns casos, dependendo do tamanho da empresa, ele vai ter que ter vigilantes armados, legais, isso é legal, isso não é proibido, mas contratando, terceirizado. Não aconselho nenhum produtor rural contratar ele mesmo uma vigilância armada, isso é milícia. Não sugiro isso é perigoso, isso pode ser um tiro no pé. Tem empresas terceirizadas, eu sei, nós sabemos que isso custa caro, mas o produtor vai ter que investir, vai ter que fazer algumas obras adequadas para dificultar o acesso do assaltante, né, para dificultar que a mercadoria dele seja, né, furtada, roubada. Então, investimento, né, nesse sentido é fundamental. Então, juntar, o produtor rural tem que se organizar, né, com os outros que estão na mesma situação, pressionar as autoridades políticas e, ao mesmo tempo, colaborar, né, ter trabalho integrado através dos conselhos e, infelizmente, também fazer o investimento privado dele. Professor, a integração aí dos produtores, policiais, governos é fundamental nesse processo? Não há dúvida. É o que acontece hoje nas cidades, onde as cidades que estão conseguindo minimizar o problema da violência, não resolver, mas minimizar, são as cidades onde esse tipo de articulação existe, né? Onde os moradores
de alguma maneira, vão se juntando, onde os trabalhadores, os moradores vão, de alguma maneira, se articulando através de uma vigilância própria, tomando iniciativas de autoproteção, ao mesmo tempo fornecendo informações às autoridades policiais. A informação é muito importante, né? A informação de uma pessoa, de um suspeito, né? De um indivíduo que pode estar na região, né? Que não é conhecido, que deve merecer uma atenção especial por parte da polícia, né? Medidas de autoproteção que devem ser adotadas. Então, essa articulação é fundamental. Agora, é claro, quem tem que financiar, quem tem que gastar o dinheiro é o poder público. É o governador, é o secretário de Segurança Pública, é o Ministério da Justiça. Agora, professor, existe algum planejamento estratégico dos órgãos de segurança pública para promoverem ações sistemáticas alinhadas entre esses órgãos? Em âmbito nacional, não. Né? Se você perguntar hoje se a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é vinculado ao Ministério da Justiça, tem algum plano nacional para lidar com a violência na área rural, eu vou dizer, não tem. Alguns estados avançaram nisso, Mato Grosso, né, alguma coisa em Goiás, Minas Gerais tem alguma experiência, Espírito Santo, mas ainda são iniciativas muito isoladas. Eu diria que esse problema ainda não adquiriu o caráter público, ele não é percebido pelos governos, pelo Ministério da Justiça, como um problema grave. Como ele não é percebido como um problema grave, então você não aloca recursos, você não aloca dinheiro, você não investe, não aloca policiais, não melhora a estrutura da delegacia da região. Então, essa é a realidade predominante. Eu diria, a violência no campo ainda não se tornou um problema público no Brasil. Essa é a questão. Parece que não é uma obrigação, parece que o meio rural não tem nada a ver com o urbano, parece que não tem essa integração dessa vontade política. Existe alguma mobilização parlamentar para o enfrentamento da questão no Congresso Nacional? Infelizmente não vejo. Não vejo nenhuma iniciativa do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado. Mas a boa parte do começo da solução do problema tem que ser nas assembleias legislativas. O ano passado eu participei de uma grande mobilização dos produtores rurais de Minas Gerais na Assembleia Legislativa, onde as autoridades locais, estaduais foram chamadas para debater o problema. Foi um bom começo. Eu acho que essa é uma boa iniciativa. Você tem que transformar o problema em público. Ele tem que ser conhecido dos meios de comunicação. Ele tem que ser transformado numa questão que mobilize quem toma decisões. Senão não vem o que você chamou da vontade política. Somente com pressão, somente com mobilização, somente com de alguma maneira, essa chamada dos meios de comunicação é que o fenômeno vai incomodar quem toma decisões. Essa me parece uma medida fundamental, porque se depender de Brasília, do Congresso Nacional, a violência, né, na área rural vai continuar em segundo plano. Agora, professor, o sistema Senar lançou o Observatório da Criminalidade no Campo para ajudar no mapeamento das ações criminosas e também na elaboração de políticas públicas de segurança. Essa iniciativa é importante para tentarmos aí obter mais informações e números sobre a violência na área rural? Eu acho uma medida muito importante, muito bem adotada. O CNA está de parabéns por isso, porque o observatório, é um nome assim bonito, mas para quem está nos assistindo, o observatório é um grupo, um setor, né, do órgão que vai coletar dados. Não só pegar números, mas vai analisar esses números. E vai poder dizer o seguinte, olha aqui, olha o tamanho do problema, olha quantos assaltos foram cometidos, né, na área rural, nos estados, nas regiões. Olha o número de pessoas que foram assassinadas durante esses assaltos. Olha a riqueza, me parece um dado fundamental. Qual é a riqueza que está sendo perdida, né, com esses crimes? Quanto se está se gastando com isso? É o que a gente chama de custo da violência. Nós já temos uma noção que o custo da violência no Brasil, hoje, de maneira geral, é em torno de 90 bilhões de dólares. É altíssimo. É o que o Brasil perde com a violência. Pois bem, eu acho que a área rural tem que dizer a mesma coisa. Olha, a violência está nos atingindo nessa magnitude. Se nada for feito, quem está perdendo não somos apenas nós, produtores ou trabalhadores, é a sociedade brasileira como um todo que está sendo atingida por essa violência. E o observatório pode produzir isso. Por isso que as informações, os dados estatísticos, eles são uma ferramenta política, de ação política, de planejamento de ações, mas também de pressão política. A CNA está de parabéns pela criação do observatório.
Importante assim a participação dos produtores nesse processo, hoje é importantíssima, porque os estados, a maioria, não tem esses números e alguns estados que até têm, mas não querem fornecer. Esse é um problema para todo mundo que lida com segurança pública e agora, né, vocês da área rural estão percebendo como é difícil sistematizar dados da violência. Na cidade é difícil, agora na área rural, então, por isso que tem alternativas. No ambiente urbano, nós temos realizado muito o que se chama de pesquisas de vitimização. Você vai a campo, entrevista dentro de uma amostra estatística definida, você tem técnicas científicas para isso, que não dependem, então, do dado oficial. É muito importante que, de alguma maneira, o observatório da CNA atente para isso, mas não pode desistir. Apesar da dificuldade de acesso aos dados, e vão ser muito grandes, mas é possível alcançar outros dados que não dependam da estatística oficial. Expondo esse problema com maior força dentro do Congresso e forçando os políticos a tomar, podemos ter um resultado interessante para o campo? Eu acredito que sim. É o que nós estamos chamando aqui da ação política. Parte da solução do problema envolve a mobilização local, os produtores locais, cada um tem que buscar resolver o problema da região onde ele mora. Mas uma outra parte da solução envolve uma grande ação política em âmbito nacional. Você tem que tomar medidas que atingem o produtor rural como um todo, no país como um todo. E para isso, nada melhor do que mobilizar as entidades, convencer deputados, senadores, ministro da Justiça, governadores, secretários de segurança. Para isso, você tem que ter números, você tem que ter dados, você tem que ter evidência. Não pode ser apenas, digamos, se me permite uma expressão popular, um chororô. Não basta dizer que está sendo violento, que está sofrendo, não. Você tem que mostrar claramente como o problema está afetando a sua realidade. Por isso que eu volto a dizer, é fundamental ter uma noção da magnitude da perda econômica dessa violência. Isso impacta qualquer decisor público, isso impacta qualquer governador. Tá certo. Coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, que é especialista em Sociologia do Crime e da Violência. Muito obrigado pelas informações, pela oportunidade de nós termos aqui no estúdio. Um bom dia. Bom dia, agradeço mais uma vez o convite. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira, né, para buscar soluções para esse problema. Um abraço a todos. Com certeza. Vamos continuar a falar sobre violência no campo no próximo programa. Nós vamos conhecer uma iniciativa da Polícia Militar de Minas Gerais que tem conseguido bons resultados. A Rede de Fazendas Protegidas. Não perca, até lá!